A graça e a paz do Senhor Jesus, irmãos. Estamos aqui hoje para continuar no Sermão do Monte, né? E vamos falar um pouquinho do que aconteceu no capítulo 5, né? O Sermão do Monte ele começou pela análise e divisão do seu conteúdo, né? Trazendo uma primeira seção dos versículos 3 a 12, que contém as bem-aventuranças, né? A descrição do cristão como ele é. A segunda seção, que vai dos versículos 13 ao 16, onde descobrimos como é esse cristão que for assim descrito e de que forma ele reage ao mundo e como o mundo também reage diante dele. E a terceira seção, que vai do versículo 17 até o final, até o versículo 48, que aborda a relação entre o cristão e a lei de Deus, né? Essa seção nos dá uma exposição positiva da lei, contrastando com o falso ensino dos escribas e fariseus, e vai terminar com aquela extraordinária exortação do último versículo, né, de Mateus 5,48, que diz: portanto, sede vós perfeito, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Então hoje vamos falar sobre o capítulo 6, versículo do 1 ao 4, mas antes quero dar uma explanação sobre o capítulo 6 em sua totalidade, né? Então vamos ler Mateus 6, versos do 1 ao 4. Diz assim a palavra do Senhor: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de ser vistos por eles. De outra sorte não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. Quando, pois, deres esmolas, não toqueis trombetas diante de ti, como fazem os hipócritas, nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, ao dares esmolas, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto, e teu Pai, que vem em secreto, te recompensará. Amém. Então a gente chega a uma nova sessão que envolve essa totalidade do capítulo 6 de Mateus, né? Então a gente vai que ter sempre em mente, né, que nós cristãos vivemos nesse mundo na presença de Deus, em ativa submissão ao Senhor e completa dependência dele. Isso a gente tem que ter isso na nossa mente, já é uma realidade para nós, né? Então, dentro do que já vimos até aqui, do Sermão do Monte, já temos em mente o que Deus espera e requer de nós. Aqui em Mateus 6, do 1 ao 4, nos é mostrado o quadro do cristão que vive aquele tipo de vida, né? Um grande fator a ser enfatizado é que o cristão faz tudo na presença do Senhor. Então, temos que ter os olhos fitos, que somos filhos de Deus e de como deve ser nossa relação com o nosso Pai Celeste. Então, observaremos nesse capítulo 6 dois aspectos. O primeiro, dos versículos 1 ao 18, que é a nossa vida religiosa, a cultura e a nutrição da alma, a nossa piedade, a nossa adoração, ou seja, assim, o quadro completo de nossa vida cristã, né? Bem como tudo quanto diz respeito diretamente ao nosso relacionamento com o Senhor. Então somos relembrados a todo momento que não somos cidadãos desse mundo, que estamos peregrinando por aqui, pois como os filhos de Deus somos cidadãos de um reino que não pode ser visto como realidade material, né? Logo, não somos indivíduos mundanos e andamos com Deus, porém a presença nesse mundo nos afeta em muitos sentidos, né? O cristão está sujeito às imposições desse mundo. Então, o segundo aspecto, que vai dos versículos 19 até o final do capítulo, refere-se ao cristão em relação para com a sua vida em geral, como uma pessoa que precisa preocupar-se com a alimentação, com o que vestir, com onde morar, né? Por exemplo, como um homem que tem esposa e filhos, né, dos quais precisa cuidar e que por essas mesmas razões está sujeito àquilo que nas escrituras é denominado as coisas do mundo, né? A gente tem um exemplo dessa questão de as coisas do mundo em 1 Coríntios 7, versículo 34, que diz: e assim está dividido também, a mulher, tanto a viúva como a virgem, cuida das coisas do Senhor, para ser santa, assim no corpo como no espírito.
E a que se casou, porém, se preocupa com as coisas do mundo, de como agradar ao marido. Amém? Então, só para a gente entender essa questão de as coisas do mundo. Então, nesse primeiro trecho do capítulo 6, ele convida-nos a examinarmos, não nos permitindo fugir das verdades ali referidas, promovendo a auto-humilhação e o abatimento do eu. Então, como já vimos no capítulo 5, nos é ministrado, em parte, o contraste estabelecido com a doutrina dos fariseus. A gente viu lá em Mateus 5:20, que diz: porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Agora a ênfase está não recaindo tanto sobre o ensino da vida prática do cristão, mas está incluindo os aspectos de sua piedade e de toda a sua postura e conduta religiosa. Então Jesus vai prosseguir nesse capítulo oferecendo-nos 3 ilustrações desse princípio, que envolve as questões de doação de esmolas, da oração e do jejum. A maneira como dou esmolas, a natureza da minha oração e o contato com Deus, e a maneira de como eu mortifico a minha carne. Então, o princípio fundamental é dado no primeiro versículo, onde Jesus faz uma advertência a seus discípulos. Guardai-vos de exercer, de fazer, a vossa justiça ou a vossa piedade diante dos homens, com o fim de serem vistos por eles. De outra sorte, não tereis galardão junto do vosso Pai Celeste. Então, consideremos isso sobre a forma de um determinado número de princípios. O primeiro desses princípios é o seguinte: a natureza delicada da vida cristã, que sempre dependerá de uma questão do bom equilíbrio e estabilidade. Pensemos nos versículos 1, que a gente acabou de ler, e também no versículo 16 do capítulo 5. O 16 do capítulo 5 diz assim: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Então, será que há uma contradição entre esses 2 versículos? E agora, o que é que eu devo fazer? Se eu tiver de fazer todas as coisas em secreto, como é que os homens poderão observar minhas obras, minhas boas obras? E como poderão contemplar a luz que está brilhando em mim? Então, assim, irmãos, não há qualquer contradição entre os 2 versículos. Antes somos convocados a fazer ambas as coisas a um só tempo. Então, o cristão deve viver de tal maneira que os homens, ao olharem para ele, ao contemplarem a qualidade de sua vida, glorifiquem a Deus. Ao mesmo tempo, cumpre-lhe relembrar que jamais deve fazer essas coisas com o intuito de atrair a atenção para sua própria pessoa. Então, estamos propensos a substituir o amor pela piedade e pela santidade, pelo amor de uma reputação de piedade e santidade, mais pela aparência do piedoso do que por ser propriamente piedoso. Então, esse equilíbrio é delicado e sutil, pois com demasiada frequência passamos de um extremo a outro. Ou sermos espetaculosos e nos tornarmos culpados de uma ostentação excessiva, ou ter medo de se autogloriar ao ponto de nos isolarmos do mundo. Aqui somos exortados a evitar ambos os extremos. Então precisamos ter em foco a verdade de agradar a Deus e não aos homens. Então Colossenses 3:23 vai dizer assim: e tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração como ao Senhor e não aos homens. Então, precisamos da orientação do Espírito Santo para manter o bom equilíbrio e estabilidade. O segundo princípio é que a escolha final é sempre a escolha entre agradarmos a nós mesmos ou agradar a Deus. Então, pensemos mais uma vez na parte A do versículo 1, no capítulo 6. Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens. Aí a parte importante é essa aqui, com o fim de serem vistos
por eles, né? Então isso nos leva a pensar, por certo temos a escolha de agradar aos homens ou agradar a Deus? Ou melhor, agradar ao próprio eu ou a Deus? Aí é que está a sutileza da questão. Então, nosso desejo pode não estar em agradar aos outros, mas os agradamos para que, se assim fizermos, pensarão que somos pessoas melhores. E somos pegos pensando em nossa autogratificação. É aí que se vê o insidioso caráter do pecado. Tudo se resume no seguinte: por natureza, o ser humano deseja ser louvado por seus semelhantes, muito mais do que ser agraciado pelo louvor que vem somente de Deus. E o terceiro princípio é, para nós, nessa vida e neste mundo, a questão mais importante de todas é nos conscientizarmos do nosso relacionamento com Deus, né? Não podemos esquecer o nosso relacionamento com Deus. O supremo objetivo do cristão nesta vida deve ser agradar a Deus e a Ele somente. Então, observamos essa verdade em Atos, capítulo 5, versículo 29, que diz: porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Então, Cristo nunca impôs sua voz. Em certo sentido, ele passou por essa vida como queria ocultar-se, como quem não desejava ser visto. Todavia, lemos a seu respeito que ele não pôde ocultar-se. Mateus 7, versículo 24 diz assim: e levantando-se dali, foi para os termos de Tiro e de Sidom. E entrando numa casa, não queria que alguém o soubesse, mas não pôde esconder-se. Ou seja, irmãos, em Cristo havia completa ausência de ostentação. Ele viveu inteira e exclusivamente para a glória de Deus. João, capítulo 6, versículo 38 diz: porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. João 5,44 diz: como podeis vós crer, recebendo honra um dos outros e não buscando a honra que vem só de Deus? Né? Meus irmãos, temos que ter em mente que Cristo é o exemplo a ser seguido. E ele mesmo não queria se expor ou exaltar-se, mas sempre glorificava ao Pai, né? Outra coisa que precisa ser lembrada é que sempre estamos debaixo das vistas de Deus, né? Já falei antes, estou falando novamente, como diz lá em Gênesis 16:13, tu és Deus que me vê, né? Então, voltando para o versículo, guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens. Por quê? O versículo continua: de outra sorte, não tereis galardão junto ao Pai celeste. Então, Deus vê tudo. Ele conhece o nosso coração, ao passo que outras pessoas não conhecem. Podemos enganar as outras pessoas, mas não a Deus, né? Lucas 16, versos 15, diz assim: e disse-lhe: vós sois o que vos justificais a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece os vossos corações, porque o que entre os homens é elevado, perante Deus é abominação. E a melhor forma que temos de tentar viver essa santidade para conseguir levar uma vida consagrada a Deus é ter a consciência que Deus nos vê, né? Aí o exemplo aqui do Salmo 139, versículo de 1 a 8, que todo mundo conhece, é uma passagem bem conhecida, e vai dizer assim: Senhor, tu me sondas e me conheces, tu sabes o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento, cercas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Não havendo ainda palavra alguma na minha língua, eis que logo, ó Senhor, tu conheces. Tu me cercaste por detrás e por diante, e puseste sobre mim a tua mão.
Tal ciência é para mim maravilhosíssima, não tão alta que não posso atingir. Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, lá tu estás. Se fizer no inferno a minha cama, eis que tu ali estás. Tu és Deus que me vê. Se aplicarmos esse princípio à nossa vida, meus irmãos, acontecerá uma revolução em nosso viver. No segundo versículo, Jesus expõe o motivo errado que os discípulos poderiam ter de buscar o reconhecimento humano, né? O versículo 2 vai dizer: quando, pois, der esmolas, não façais tocar trombetas diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas para serem glorificados pelos homens. Em verdade, vos digo que já receberam o seu galardão. 2 Coríntios 5,10 vai dizer: porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Então, por seguinte, devemos estar interessados na questão do galardão. Nada há de errado com esse interesse, né? Enquanto esse desejo envolver o galardão, que será o prêmio da santidade, o galardão que está na companhia de Deus. Porém, aqueles que buscam galardões da parte dos homens nunca poderão recebê-los da parte de Deus. Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serem vistos por eles. Acontece, por exemplo, de algumas pessoas louvarem um pregador comentando quão maravilhoso, quão admirável, quão impressionante ele é. E a gente sabe que isso acontece, não é verdade? E assim aquele pregador, se era isso o que ele desejava, se essa era a vontade do coração dele, então ele já recebeu o seu galardão, já foi louvado pelos homens. Então qual é a maneira certa de agir? Nos versículos 3 e 4 o Senhor nos expõe um motivo correto, que é buscarmos o reconhecimento de Deus, mesmo quando os homens não nos dão reconhecimento sobre o que praticamos. Tu, porém, ao dares esmolas, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto e o teu Pai, que vem em secreto, te recompensará. Então, em outras palavras, não devemos anunciar, seja de que maneira for, aquilo que estamos vivendo. Não devemos anunciar nem para nós mesmos. Isso aí é importante a gente pensar, né, dessa forma. No nosso estudo, irmãos, esse estudo que eu passo aqui para vocês, irmãos, a gente toda sexta-feira nós temos nosso encontro de casais, um agrupe, e nesse tempo de pandemia a gente está fazendo online, né, e teve até um casal que citou até o exemplo da questão, por exemplo, você está no ônibus, né, e vem um pedinte e pede para você comprar um pedinte, não, um vendedor, vendendo lápis, né? Tá vendendo lápis ali porque ele precisa. Aí você vê que dentro do ônibus tem outro irmãozinho da sua igreja. Aí você vai comprar aquele lápis, não porque você queria ajudá-lo, você sentiu o desejo sincero de ver a necessidade daquele irmão. Mas você vai comprar porque aquele outro irmão lá da igreja está ali vendo e ele vai pensar que você tem um coração duro ou algo desse tipo. Então, ou seja, a forma com a qual nós agimos é que devemos pensar nisso. A gente deve ter isso na mente de que nós não podemos ter esse sentimento. A gente, se vai doar, se vai dar uma esmola, se vai comprar alguma coisa para ajudar, faça de coração. E não para estar sendo visto por A ou por B, né? Eu acredito, irmãos, que qualquer pessoa que é dotada de um mínimo de decência despreza o indivíduo que faz propaganda da sua própria pessoa, acha lamentável e se entristece por causa daquele que promove a si mesmo, né? Aí a gente pode desprezar tal artifício e podemos até repeli-lo. Mas se isso nos leva a pensar, agradeço a Deus por não ser assim, então isso vai nos tornar fariseus. Foi exatamente isso que aconteceu com aquele fariseu lá no templo, lá em Lucas 18, verso 11 e 12, que vai dizer: o fariseu posto em pé
orava para si mesmo, desta forma: ó Deus, graça te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como esse publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Né? Outro exemplo que foi passado também no nosso grupo foi a questão de participar da ceia do Senhor. Né? Às vezes um irmão não está se sentindo digno naquele momento, né? Pegando até o exemplo do publicano, e ele em sua consciência vê que não está bem e que não vai agradar a Deus e não vai participar da ceia. Aí os outros irmãos que estão do lado aí ficam olhando para aquele irmãozinho ali, julgando. Pode estar julgando, né? Ainda bem que eu estou bem, ainda bem que eu posso cear. Ele deve estar em pecado, por isso que ele não vai cear. Então, alimentar essas coisas no coração, né? Então, irmãos, somos convidados a vigiar os nossos procedimentos, os nossos corações. Só assim receberemos o galardão. Sendo diferente disso, não tem galardão. Aí a gente pode pensar o que é galardão. Bom, na presença de Deus a gente vai ter todas as necessidades supridas, né? Então, o que seria esse acréscimo? Então, diante desse contexto, a gente pode entender que o galardão será o reconhecimento de Deus, a aprovação de Deus, né? Irmãos, que bom vai ser chegar no céu e o Senhor dizer: servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Né? Isso é maravilhoso. E quão terrível seria chegar lá e escutar: lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Né? Então, a gente é convidado a refletir sobre tudo isso, meus irmãos. Então, existe um mal ao fazer o bem, quando ao fazê-lo somos guiados por motivações erradas. Então, não promova glória para si. Às vezes, podemos só ajudar a quem lá na frente pode nos retribuir. Né? Então, temos que dar esmola de forma indiscriminada, não devemos selecionar a quem dá e fazer até como quem está entregando um troféu. Né? O troféu, você vê que ninguém entrega um troféu às escondidas. Né? Vai ter um pódio, vai ter muita gente ali aplaudindo, então que não seja dessa forma. Amém, meus irmãos? Então ajude por amor sincero, interesse genuíno, a necessidade alheia. E para finalizar, irmãos, quero só trazer aqui o versículo que está em Lucas, capítulo 12, versículo 31 ao 37, que diz: buscai antes de tudo o reino, e essas coisas vos serão acrescentadas. Não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-nos o seu reino. Vendei os vossos bens e dai esmola. Fazei para vós outros bolsas que não desgastem, tesouro inextinguível nos céus, onde não chega o ladrão, nem a traça consome. Porque onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Né? Então, cingindo o vosso corpo e acesas as vossas candeias, sede vós semelhantes aos homens, que esperam pelo seu Senhor, ao voltar ele das festas de casamento, para que, quando vier e bater a porta, logo lhe abram. Bem-aventurado aquele servo, a quem o Senhor, quando vier, encontrar vigilante. Em verdade vos afirmo que ele há de cingir, dar-lhes lugar à mesa, e aproximando-se os servirá. Amém, meus irmãos. Era isso que tínhamos, que o Senhor colocou no nosso estudo, e estou passando para os irmãos. Então, que Deus abençoe a cada um de vocês, em nome de Jesus.